Maria, você diria que a maior roubada é acordar 10 da manhã pra vir nesse programa? Não, isso é tranquilo. Não, essa foi tranquila, não tem problema. Porque pode já ser a primeira roubada em viagem, é ter que sempre acordar cedo, né? Viagem é isso, Eu acordar acordo 5 da sempre manhã. Programa um voo para 6 da manhã para aproveitar o dia. Você perdeu a noite anterior, porque não tem noite, dorme mal, daí tem que pagar um táxi caríssimo às 4 horas da manhã para ir para o aeroporto. Tem a doce ilusão a gente que ganhou acha outro que ganhou o dia. dia, acabou com o dia anterior e perde... Perdeu 2, né? Ei, que beleza, olha lá a mala, levou a mala, olha lá a mala. Roubada de mala, eu já tive mala apreendida, mala perdida, mala extraviada, mala que foi pra outro destino. Primeira sempre vez. tem uma mudinha de roupa na mala Exatamente. de mão, escova de dente. Principalmente pra quando a salvar. temperatura for muito diferente. Que a primeira vez que as malas sumiram, a gente foi pra Israel, todo mundo, e tem aquela coisa de examinar a mala. E como é muita gente, eles ficam com suas malas pra examinar a hora que der um tempo depois pra ver se tem alguma coisa. E aí a gente chegou com 45 graus e a mala do meu marido, do meu filho, só dos homens, ficou pra inspeção. E as mulheres bombas passaram. A gente teve que sair pra comprar chinelo, cueca, camiseta. Porque eu acho que o brasileiro é meio supersticioso, ele pensa mesmo assim, se eu levar uma muda de roupa, parece que eu já tô contando que a mala vai perder. Tá É pra não negativo. chamar. Mas é- Pra não chamar. Chama atenção, mala. você ficar naquela esteira, a mala começa a sair, até você ver a sua mala, aquele momento que não E vem. você no começo Essa você não tá meio vem. feliz, né? Ei, que beleza, olha lá a mala, levou a mala, olha lá a mala. Aí você olha a mala, pegou a mala, olha a cadê minha mala. mala? Aí daqui a pouco você acha que essa mala, eu já vi essa mala. Assim. Já tem dado uma passada. Não, mas é uma segunda leva aqui. Aí daqui a pouco quando a esteira para, dá uma tristeza na alma. Você fala, não faz isso comigo, não tenho nem essa condição de viver assim. Exatamente. Quando eu fui para Zanzibar, na costa da Tanzânia, a gente pegava um teco-teco que ia até perto do hotel em Zanzibar. A minha mala ficou no Quênia. Eu não era ainda blogueiro de viagem, não tinha a minha mudinha de roupa pra calor. Passei o Natal com calça preta, sapato preto, mas era tipo hotel rústico chique, eram 10 cabanas de palha. Não era um lugar que tinha uma lojinha, tá? Eles emprestaram protetor solar pra mim. Eu não tinha nada disso. Nunca mais. Você falou que fica sempre conferindo o passaporte, Sempre. eu fico na Fico tensão maluca. de sempre conferir ter um mês menos. mês. Eu sempre olho e falei, meu Deus, isso é um videogame que vai Não, diminuir. mas é quando você guarda o passaporte, fala assim, peraí, não olhei direito, vou voltar. E tem a data do visto. É verdade. E a data da Então, aí você tem que vacina. dar- E quando a você data do passaporte. E o visto que está num e o passaporte, E a validade da validade. Aí você tem que andar com Exatamente. 2 passaportes. É Passaporte desesperador tá no viajar, eu não sei Não, pra que a é- gente viaja. É muito tenso. Uma tensão, é muito né? tenso. 100 pessoas perderam a mala. A mulher tentando tranquilizar, falou, gente, pelo amor de Deus, nós não perdemos 100 malas, nós perdemos um container com as malas. Então fica pra você. O que é isso? Eu achando que era minha mala apenas. Dinheiro, celular, roupa, tudo. Eu tenho essa. Deixa eu ver. Eu tenho essa técnica que. Essa técnica não, essa descoberta que quando você tá puto, não adianta você tentar falar outra língua. Não. Porque se você Não. vai tentar falar, por melhor que você fale outra língua, daqui a pouco você tá. No! Me, no! Don't go! Que você não consegue, porque o ódio Você vai quer tomando xingar em conta. português. E você você tem que falar em português, porque a mulher, por mais que não compreenda a sua língua, ela entende o seu estado de espírito. Exatamente. Na Índia, se você não tem um guia, você é constantemente assediado por todo mundo e eu atraio essas pessoas. E daí um dia, em Khajuraho, que é uma cidadezinha onde tem os templos eróticos lá, perto de Varanasi. Perto de Kama Sutra. Aquela que não sabe nada. Eu andava com meu amigo e esse cara perseguindo a gente e de bicicleta do lado e não falava nada, mas de vez em quando ele falava, a gente continuava, não prestava atenção, até que eu parei. Falei, Senhor, o que eu fiz pra merecer essa pessoa? O cara foi embora. A minha dica vai ter a ver com comida, para quem quiser ir para Budapeste. Eles têm um foie gras maravilhoso, estão competindo sempre com a França, além de ter um excelente caviar. Eu sou uma pessoa que gosta de festa, gosta de night, não sei o quê. Aí a senhora idosa aqui não, mas eu gosto vamos muito. vamos visitar as termas com águas medicinais. Eu tô naquela vibe, meditação, água que cura. A Maria acha um flyer de pool party. Em Budapeste. O Filipeta era um espetáculo. Tava tendo o grande prêmio da Hungria nesse dia. Ah, é. E a gente naquele hotel com todos os pilotos, hotel, a foto cheia de paparazzi na porta e tal. Aí chegando lá, entramos nas termas, era um espetáculo, aí fomos pro vestiário, não sei o quê.
Falei, bom, vamos trocar de roupa. Aí a Thaís foi até o banheiro, eu peguei as coisas, falei, não, eu vou guardar ali no locker, não sei o que lá. Aí botei as coisas todas dentro do locker, mexi assim, achei que estava tudo escrito naquela língua que eu não sei ler também, não tinha nada em Budapeste, tudo escrito em húngaro, não tinha nada em inglês. 1000 pessoas de várias nacionalidades dentro d'água. Eu falei, Maria, essa água tá meio nojenta e tal. Eu de biquíni e chinelo, ela já descalça, curtindo a vida. Já batendo o pé na água. Já deu um tibum de cabeça, cuspindo aguinha. Valeu, até aí estava valendo. Não, música, tudo festão, mas já deu, vambora, né? Já vi o que eu queria ver, vambora. Chego lá, abro o locker, vazio. O quê? Não tinha as roupas, não tinha. E cartão vocês de biquíni crédito. molhada? Ela de biquíni ou de maior, graças a Deus. Dinheiro, Tudo. celular, roupa, Cartão. tudo. E isso é roubado. Acho Isso é uma troféu roubada. roubada, por gentileza, produção. Eu dizia assim, nada. help me. Ninguém fazia nada. Bom, ele arrumou uma toalhinha de rosto desse tamanho, assim, que você colocava assim, que dava pra tampar um umbigo. Imagina o umbigo dela, imagina a mim, o que dava pra tampar nada, né? Porque era um negocinho assim, então a mim era uma coisa meio de lado, que eu passava pra cá, pra cá. Saio assim. no meio ali de Budapeste, naquela porta, aquela fila, 20 taxistas húngaros, surgiu eu com biquíni de lacinho, bumbum na porta, assim. Sorrindo e falei pra Maria, vou desenrolar Que com lacinho ele. pingando, sabe? Expliquei a situação pro aceitou, cara, ele bora. aceitou receber só no hotel, lá vamos nós. Cheguei na porta do hotel, quando eu olho aquela nave assim, juro por Deus, parecia que ele estava interessante, que ele estava entrando na Candelária. Eu olhava aquele homem lá no fim e disse assim, meu Deus, por que ele tá tão longe, né? Falei, eu tenho que atravessar essa garra. Desmaiou, Detalhe, o grande prêmio da Hungria, paparazzi na porta, tudo na E porta. vocês estavam indo, obviamente, para algum piloto que estava comemorando. Aí ele abriu a porta, aí começou a rir, falei assim, pelo amor de Deus, não ri. Você é banca séria, porque esse homem tem que acreditar que nós estamos hospedados nesse hotel, né? Vamos atravessar isso aqui como se a gente realmente estivesse atravessando a nave de uma igreja. E pingando, né? Deixando pocinha pelo chão, né? Eu não tinha chave. Ele tinha todas as Eu não razões tinha pra como acreditar provar que eu não tava era. ali. Ele tinha que acreditar, mas ele muito sério, muito sério. Se fosse aqui no Brasil, essas gargalhadas, né? Um homem muito sério, eu respondi todas as perguntas, aí ele deu a chave, entrei no elevador, aí entrou um homem junto e falou assim, vocês estão vindo da piscina? Eu falei, não vou perder essa festão, não deixe de ir. Aí eu não vou passar recibo, não. Olá, olá, como vai? Tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Fábio, pessoal, oi. Vocês estão aonde exatamente? Fala pra nós. Nós estamos numa praia paradisíaca na costa do Quênia, no leste africano, chamada Diani Beach. E as praias do Quênia são bonitas? Eu nunca tinha ouvido falar. Também não. Não, novidade, né? Foi uma grande surpresa pra gente também, pessoal. Todo mundo conhece Zanzibar, né, na costa da Tanzânia, que é paradisíaca, não sei o quê. E aqui é muito parecido, até porque a gente está muito próximo de Zanzibar, tá a 300, 400 quilômetros da onde fica Zanzibar na Tanzânia. É muito bonito, aquela coisa que você vê em filme mesmo, tipo, d'água clarinha, sem onda. E o pessoal faz surf ou stand-up paddle, como é que é? Joga um frescobol. Na verdade, aqui por causa do vento tem muito kitesurf e não sei se nós vamos tentar ou não, mas esse é o principal esporte aqui nessa parte da praia. Tem lugar barra pesada em Orlando. Tem um Mickey morto. MF, 16 anos do É um Second Life. Ele trocou o carro, viu outro carro. Quando eu olhei pra dentro dele, cadê o GPS? Carro, quando você aluga, é ou similar. Gente, esse ou similar. Eu e minha marido. O jegue é similar, ele te leva, tem né? 4 patas, 4 rodas, Anda, né? exatamente. Geralmente você pede um carro automático, aí o similar é manual. Tudo é né? similar, Por aí vai. exatamente. Eu aluguei um similar. carro para fazer o Vale do Loire na França. E aí cheguei em Paris, beleza, vamos pegar um carro, que maravilha. Ou similar. Ou similar. E eu sempre tem que reservar com o GPS. Reservei com o GPS. Exatamente. Com o GPS. Obviamente cheguei lá na hora, a mulher falou, não temos mais GPS. E aí a minha vida acabou. Claro. Porque quando você viaja com a sua mulher sem GPS, não vá. É melhor não ir. É melhor não ir porque não vai dar certo. Ela falava assim, é a direita ou a esquerda? Ela falava, não sei. É com você. Aí eu falava, aí eu vou pra esquerda, eu falei, errei. Ela falou, sabia, tinha que ter ido pra direita. Eu falei, então por que não falou? Se sabia, tem que falar, vamos combinar agora. Se falar assim, não sei, ninguém tem culpa. Exatamente. Se falar, é lá, e eu não for e for, aí tudo bem. Aí está combinado assim. Uma dica é você ter uma bolsinha com várias cargas pro seu celular e um carregador de isqueiro do carro que você alugar para você ter sempre carga, não importa a distância que você for. E também para você poder botar a música do seu celular em qualquer aparelhagem de som também, um plugzinho. Vocês estavam falando de carro, eu aluguei o carro, tinha um GPS, não sei o quê. E aí tá um dia de noite, cansado, meia-noite, sei lá. Aí tinha aquele mosquitinho dentro do carro. Se fosse 10 não te incomodava. Não, mas e ele fica, não tô encostando. E aí o desgraçado parou no vidro. Pra mim, eu dei um tapinha. Tapinha Eu de abri gaveta, uma... você imagina. Você quebrou? Eu destruí o vidro da frente do carro. Aí só ouve minha filha assim.
Cara, enfim, a gente descobriu que só podia trocar o carro no aeroporto, que era extremamente longe. Claro. E trocou o carro, viu outro carro. Quando eu olhei pra dentro dele, cadê o GPS? E aí o meu celular com 2% de bateria. Aí minha solução foi, eu vi um grupo de indianos e eu fiquei mendigando um carregador. Can you me dar esse treco, por favor? Isso aí. E o cara, não, tem que ir embora. Eu falei, beleza, carregou 10%. Falei, vai dar. Não, deu 30%. Aí minha irmã foi dirigindo, ela falou, eu quero dirigir porque é o seu caminho. Eu falei, tu sabe, a gente só fez esse caminho uma vez, eu sei. Cara, chegou no meio do caminho, o celular morreu. Minha irmã, ela tava assim no volante, ela ficou com o olho branco. E foi. Ela não errou. Ela recebeu o cavalo. Exatamente. Muita gente fica perguntando se eu devo levar uma criança pequena pra Disney, será que lá é preparado? O lugar mais preparado do mundo para receber criança é a Disney, tá? Eu recomendo 100%. Só toma cuidado que no parque tem, realmente, como todo mundo fala, tem muita gordura e açúcar para comer só. Então, ou você leva um lanchinho do hotel, ou então você reserva os restaurantes que tem lá dentro com muita antecedência, que aí você tá garantido. Como é que é o banheiro? Não pode Horrível, fedorentíssimo. Eu não encontrei um banheiro limpo na Coreia do Norte. Quer dizer, um momento denúncia. Na Coreia do Norte não há. É uma loucura. Tinha até imprensa lá. Todos acorrentados. Um momento muito único, porque a primeira jornalista brasileira a ter ido à Coreia do Norte, será que foi uma coisa assim? O Leonardo Aversa já esteve lá. Mas é a primeira que volta, que os outros foram. A gente não sabe onde estão. Exatamente. Não. Eu levei uns 3, 4 anos para conseguir esse visto. Eu não fui pelo jornal, eu fui de férias. É claro que eu escrevi pro jornal. Foi o lugar mais maluco que você já foi na sua vida? Foi. Ih, meu filho, eu posso viajar até o resto da vida e nunca vou ver nada igual. É mesmo? Não tem, garanto. Era um grupo de brasileiros que foi ou um grupo de pessoas que se encontraram lá? Era um grupo de pessoas que se encontraram em Pequim. Todas levadas pela mesma agência. Todas que levadas pela mesma a única autorizada para levar... Na verdade, você tem umas 3 ou 4 agências já que operam bem, mas a Coreo Tours é mais antiga. Não dá para você ir sozinho para a Coreia do Norte. Mesmo quando você vai sozinho, você é um grupo. Porque vai você, o intérprete, o guia e o motorista. Isso é o mínimo de coreanos que ficam na tua cola. Mesmo quando você vai ao banheiro. Como foi a Coreia do Norte? Pyongyang te surpreende, porque você chega, a cidade estava toda maquiada para o aniversário de fundação do partido. Tinha até imprensa lá, tinha bem uns 6 jornalistas. Todos acorrentados. Devidamente torturados. Acorrentados. Algemados. Mas os monumentos são bonitos, então... Bonito é uma questão de gosto. Olha, é uma cidade muito parecida com Brasília. Aquela arquitetura socialista, você sabe, de grandes monumentos para afastar as pessoas. Certo, e o máximo espaços possível. abertos. Então não tem mendigo na rua, não tem cachorro solto, não tem... Não, o cachorro tá no prato, né? Porque eles comem cachorro. Eles comem. Não tem árvore, não tem vegetação. Não. Tem um pouco de vegetação, mas pouco. Não tem pássaros, isso eu achei muito esquisito. Porque em 90 eles tiveram uma fome terrível. E eles comeram, primeiro os pássaros, evidentemente, mas depois muito das árvores, muito das partes comestíveis das árvores. Olha, acabou com gerações de pássaros. Quer dizer, agora para recompor aquele ecossistema vai ser muito complicado. Olha, não importa onde você vá, faça um levantamento dos museus, palácios, monumentos que você vai visitar e veja quais vendem ingresso pela internet antecipadamente com hora marcada. Você vai poupar horas e horas e horas de fila, horas e horas de roubada. E vocês conseguiram conhecer bem o Quênia? Passaram por tudo, foram no Masai Mara? Estamos no Quênia já faz 40 dias. Ah, bom. E a gente foi para essa parte mais turística, que é a parte do Masai Mara, fazer a parte de safari. Na Tanzânia as pessoas combinam bastante a questão do safari com praia, que é ir para o Parque Serengeti e ir para Zanzibar. E também dá para fazer isso no Quênia, então misturando ir para o Masai Mara e vir para essa parte aqui das praias e ter esse mix de 2 turismos completamente diferentes, né? E a próxima parada, então, é Índia, é isso? A gente vai para a Índia, Fábio, e o plano é dirigir da Índia até Singapura, fazer todo o sul da Ásia. Gente, vocês não sabem o que espera vocês no trânsito indiano. Olha, a Cora sabe do que ela tá falando, porque eu estive na Índia agora e o trânsito é um caos. Eu fiz um videozinho só para vocês entenderem o que vem pela frente. Tem internet? Tem. Funciona? Paguei 200 euros no SIM card. E o 3G é muito rápido, porque também não tem ninguém usando. Não tem ninguém usando, só você lá. É obrigado a usar aquele PIN do QuinhoSum, porque é obrigatório você usar o PIN. Tá havendo abertura no país. Muito lenta, mas tá. Eu encontrei com o nosso embaixador, porque sim, o Brasil tem uma embaixada na Coreia do Norte. E foi fácil darem permissão para você encontrar o embaixador? Olha, foi uma negociação de alguns dias. Lá dentro já? Já lá dentro. Quer dizer, eu já tinha brasileiro? avisado, eu já tinha avisado daqui que eu queria encontrar com ele.
Aí lá, os nossos guias entraram em contato com alguém na embaixada, e aí avisaram tanto a ele quanto a mim que a gente estava liberado para se encontrar, e ele veio nos buscar no restaurante onde o grupo ia jantar, porque nós não podíamos ficar sozinhos no hotel. Aí você encontrou, ele estava bem, ele estava chorando, me tirando aqui, pelo amor de Deus. Não, coitado. Leva um recado pra minha família. Tira daqui. Família, né? Manda aí, Leva essa carta pra minha prima. Assim, tá tudo bem aqui, eu tô muito feliz. Didi Mocó, tá tudo bem. E a sensação é de que você tá em que década, assim? Pyongyang tá, eu diria, nos anos 50, mais ou menos. Mas era pré-internet. A maior parte dos celulares não funciona com a intranet, é só para falar, mas alguns já recebem SMS e tal. Mas todas as mulheres usam vestidos pelo meio das pernas. Todas usam cabelo Chanel. Os homens todos usam cabelo curto. Eu não vi um homem do cabelo um pouco mais comprido. Eles são pré-Elvis. Eles estão sabendo que o Michael Jackson morreu. Quando eles aprenderem quem é o Michael Jackson, eles vão levar um choque ao saber que morreu. Mas a propaganda contra os americanos é patética. É o tempo todo. As canções que as criancinhas cantam, assim... Vamos todos em Vitória estripar os americanos, cortar-lhes as gargantas e blá, blá, blá. Mas eles são inteiramente obcecados com os americanos. A coisa que mais me perturbou é que o dia que o regime cair, eles descobrirem que os americanos estão cagando balde pra eles, eles vão ficar tão desapontados. A abertura daquele regime vai acontecer assim. Quer dizer, porque o regime da Coreia do Norte pregou o tempo todo que a Coreia do Sul era um lugar miserável, estava morrendo de fome. Ele já sabe exatamente qual das Coreias está em que pé hoje. Né? Eu vi uma história que o pessoal da Coreia do Sul pegava uns balões e mandam coisa amarrar isso, assim, jornal, mandam pendrive, revista, pendrive, dizendo olha como é o mundo e bota pro outro lado. Porque não tem mais pombo correr, que eles comeram os pombos. Então São todos ateus, quer dizer, não tem igreja, mesquita, não, eles tem missa, como são é que é? muito religiosos, acreditam em Kim Il-sung. Eu não tô brincando. Ele é tipo, ele é Deus. Olha, é tão séria a coisa que a gente, numa montanha, fomos visitar um templo budista e o monge foi a única pessoa que eu vi na Coreia que não é obrigado a usar aquele pin do Kim Il-sung, porque é obrigatório você usar o pin. É obrigatório? É obrigatório. Olha lá os sonhos megalomaníacos do Fábio. Todo mundo aqui usando pin amanhã. Os olhos dele brilharam. Brilharam, eu vi. Ideia. Boa ideia. Eu já conversei isso com os gatos lá em casa, sabe? Digo, gatos, eu voltei com uma ideia. Hoje em dia, com esse negócio do politicamente correto, as pessoas falam assim, é uma roubada ir pra não sei onde. A pessoa fica brava. Fica brava, que a se ela é mora do lá. lugar. Mas se você fala assim, não, porque eu fui a Maceió e tinha uma roubada. Você não precisa nem falar mal de Maceió. Não. Quem mora em Maceió é um absurdo. Absurdo, me admiro você. Me admiro você. Fábio Porchat. Pra que falar? Então não fale. A cultura do ódio. Por isso que é bom falar da Coreia do Norte. Coreia do Norte, que aí ninguém se importa. Que lugar horrível. Que lugar horrível. Ah, merda. Eu te desafio O mar é com o horrível. João Pungo. Exato. Como é que chama? A vir aqui no meu ping-pong. programa e defender a tua Coreia do Norte. Pegar ping-pong, vem me pegar.